Olá, ouvintes! Este é o podcast de Viagens Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos. Temos hoje mais um episódio com dicas e histórias para inspirar você a conhecer destinos incríveis pelo mundo. E se você tiver mais dúvidas ou curiosidades, e para melhores opções de passeios, roteiros personalizados, pacotes e indicação de guias e agências, entre em contato pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pelo e-mail maripelomundo@gmail.com. Lembre-se que a gente está aqui sempre para ajudar no planejamento da sua viagem. E não se esqueça de curtir e comentar no post e assinar o feed do podcast no seu agregador preferido. Olá, ouvintes do podcast Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu tô aqui com a Mari e a gente já gravou alguns podcasts com o tema de Nova York, que é essa cidade que a gente vai falar hoje. A gente tem um podcast com a Silvia, que colaborou, que é um Instagram que a gente segue, a gente adora ela, contando sobre ela e sobre viver em Nova York, mas a ideia hoje é falar um pouquinho sobre Nova York como destino turístico. A gente acabou de fazer alguns roteiros para a cidade, para leitores do blog, e é muito gratificante poder escrever e dar dicas de uma cidade que a gente gosta tanto e já visitou algumas vezes. Tudo bom, Mari? Tudo bom. Se você escutou o podcast anterior com filmes de Natal, você com certeza está inspirada aí para Nova York, porque a cidade fica linda no Natal. Mas a gente vai falar sobre Nova York o ano todo. E para vários tipos de viagem e também orçamento. E aí, André, eu queria saber a sua opinião, assim, para uma primeira viagem para Nova York, uma pessoa que não está com um orçamento muito grande, que também não fala inglês, mas tem esse sonho. Nova York é uma cidade bastante inclusiva, eu diria. Dá para você viajar com vários orçamentos, com orçamentos diferentes. Você tem hospedagem para todos os bolsos. Não é exatamente uma cidade barata, mas é uma cidade que também oferece muitas coisas gratuitas. Assim, um dos lugares que eu mais gosto em Nova York, por exemplo, é o Central Park, que é uma atração gratuita. Tem várias coisas no parque para fazer. Você pode alugar uma bicicleta, que não é caro. A última vez que eu vi eram $10 pelo período, eu não me lembro qual é exatamente o período, mas não é uma coisa cara. E você pode fazer um lanche num quiosque, comer um cachorro quente, que é uma coisa barata, você não precisa gastar muito com um restaurante. Você tem os museus de Nova York, quase todos têm um dia na semana com entrada gratuita. Então dá para fazer inclusive uma viagem com orçamento baixo. E dá para fazer uma viagem de super luxo, aí o céu é o limite, né? Eu acho que o importante é qual é a expectativa que você tem para conhecer a cidade. Se é a primeira vez, porque eu particularmente acredito que uma primeira vez em Nova York, a pessoa tem que conhecer algumas coisas que fizeram da cidade o que ela é hoje, essa fama que ela tem. Principalmente, acho que Nova York é uma cidade de sonho, porque é a cidade que mais apareceu no cinema e nas séries de televisão no mundo inteiro. É muita gente que tem vontade de conhecer e tem vontade de conhecer especificamente aqueles lugares que aparecem muito. Então, se a expectativa é essa e a sua primeira viagem para Nova York, tem que fazer algumas coisas que são bem padrões, que são bem corriqueiras já. Se você está indo por uma segunda vez ou foi algum tempo atrás e está indo de novo, tem que conhecer as novidades. Aí você pode fazer algumas coisas mais fora da rota, algumas coisas diferentes, pode escolher algum bairro, um ou outro distrito um pouco mais afastado para hospedagem. Tem muitas coisas e dá para fazer uma viagem completamente diferente de uma pessoa para outra, dependendo do que você está buscando, da sua expectativa. É só planejar, ter uma assessoria de alguém que conhece. A gente fez um roteiro para um casal em lua de mel que queria algumas coisas específicas. A gente fez o roteiro para quem queria fazer a maratona de Nova York. Então, e perfis diferentes. E para quem vai com criança, principalmente, porque aí tem muita coisa legal para fazer. Isso é uma coisa assim, quando eu fui em Nova York com o meu marido, depois de algum tempo que a gente não ia, a gente foi só os dois, deixei meu filho em casa. Foi uma viagem. Um ano depois, a gente foi com o meu filho. Foi uma viagem completamente diferente, desde onde a gente escolheu o lugar para ficar, o tipo de hotel, porque aí eu escolhi um hotel especificamente, eu precisava de alguma coisa que tivesse pelo menos um micro-ondas no quarto, porque não é todo assim. Aliás, é até mais difícil você achar hotel com micro-ondas ou com uma mini cozinha, com uma kitnet em Nova York. Você tem que se afastar um pouquinho mesmo ali do eixo principal ali onde está a Times Square. E foi uma viagem completamente diferente, uma viagem muito gostosa, uma viagem que eu conheci lugares que eu nunca tinha ido, exatamente porque estava com criança. A gente planejou antes, pesquisou,
Então, realmente, é uma viagem diferente para cada tipo de viajante, é uma viagem diferente se você vai a primeira vez, se você já foi, e de acordo com a sua expectativa, com aquilo que você quer conhecer. E um hotel bem localizado sempre faz a diferença, né? Um hotel bem localizado é muito importante. Tem algumas arapucas em Nova York de hotéis. A gente ficou uma vez num hotel extremamente bem localizado, mas que se eu ficasse em pé ao lado da cama, meu marido não passava, de tão pequenininho que era. Mas não era um hotel ruim, é que ele estava muito bem localizado, muito central. E não parecia, quando a gente reservou, que era um quarto de hotel tão pequenininho. As fotos lindas, né? As fotos às vezes enganam, então uma indicação, uma ajuda da agência a pesquisar um pouquinho mais, eu acho que é importante, bastante importante quando você vai escolher o hotel em Nova York. E para também não perder muito tempo no transporte, porque é uma cidade como São Paulo, como Paris, ela tem vida própria, né? Tem trânsito, tem hora de rush, tem gente voltando do trabalho, então assim, não é tão fácil ficar de metrô para cima e para baixo, embora haja metrô para todo lado, né? Uma coisa que eu gosto de recomendar quando as pessoas me perguntam, exatamente isso, assim, o metrô de Nova York é fantástico. Primeira vez que eu fui, eu tive medo de andar. Depois que eu aprendi, Nova York é uma cidade tranquila. Eu deixaria o meu filho, que tem 12 anos, andar de metrô em Nova York numa boa. Acho que a partir do momento que você aprende algumas coisinhas ali, e hoje com o aplicativo do celular, que é essencial se você vai para a cidade e vai usar o metrô, fica fácil você desenhar as rotas. Mas como a Mari falou, toma tempo. Então, o que eu gosto de recomendar é que você faça os seus roteiros no dia pela localização. Então, se você quer conhecer a parte do Financial District, que está na parte sul da ilha, você faz todo o roteiro para conhecer ali. Então, você visita o memorial do 9/11 primeiro, você vai no observatório, você visita o museu, você faz os caminhos ali. Tem um parque muito legal com o carrossel ali no Battery Park, bem no finalzinho da ilha, que é legal para quem viaja com criança. Você faz tudo isso, você pega o metrô de manhã, vai para lá, passa o dia inteiro e meio que fecha esse circuito naquele pedaço. E no final do dia você volta para o lugar onde você está hospedado. Você faz a mesma coisa quando você vai, por exemplo, para a região do Sorro ou quando você vai para a região do Brooklyn. O ideal é você nunca ficar pipocando de um lugar você querer visitar o memorial do 9/11 no mesmo dia que você vai subir o Empire State Building. Não faça isso. São regiões diferentes, não são longe exatamente, mas elas são diferentes e aí você economiza tempo se você fizer o roteiro pela região e fizer tudo a pé durante o dia. E o clima faz diferença. Super importante planejar uma viagem de Nova York no inverno, uma no verão ou na baixa temporada ali. Qual que é a grande diferença? Eu diria que são viagens completamente diferentes. Primeiro, se você vai no inverno, essa época do ano, por exemplo, é frio, muito frio. 5 horas da tarde já está ficando escurinho, então você tem pouca luz e você vai ter neve. É divertidíssimo, mas você tem que estar no espírito. Você vai ter todas as decorações de Natal, que a cidade fica linda. Mas é assim, é só o rosto de fora, o resto é tudo coberto, porque faz bastante frio. E no inverno você vai querer fazer algumas coisas mais indoor, né, mais fechadas, né, mais dentro, Vai querer visitar não, vai ter museu. que fazer. Mas olha, para quem viaja com criança, surpresa. Uma das coisas que meu filho gostava muito de fazer, qualquer lugar que a gente passava que tinha um parquinho, e tem um ali quando você está subindo e tá. Tem até uma foto que está no blog, num dos posts que eu fiz, que tem o observatório do One World Trade Center no fundo, e ele brincando num parquinho, e devia estar uns -2. Teve uma hora que esse moleque, inclusive, tirou o casaco, porque ele tava morrendo de calor, porque ele não parava de subir e descer do trepa-trepa. Né? Então, depende. Depende de quem tá Nisso, indo. até vou acrescentar aqui, as roupas que a gente tem não servem muito para o inverno dos Estados Unidos e da Europa, né? A gente congela com o sapato que a gente tem aqui, o casaco e tal. É legal comprar lá, né? Eu tenho lá no blog umas indicações de roupa para o inverno, tem uns links e tal. Ou também, logo no primeiro dia lá, fazer umas comprinhas reforçadas, né? De luva, bota, cachecol. O casaco, principalmente, é muito importante, de preferência que seja um casaco mais comprido e que seja um casaco impermeável, que não deixa a chuva ou a neve passar, porque aí você vai ficar com mais frio, vai ficar gelado, não tem jeito. Realmente, a gente E tem não é um. a quantidade, o peso da roupa, a grossura, né? São tecidos tecnológicos que tem hoje, é completamente diferente. São peças até leves, né? E fáceis de
colocar na mala, mas são especiais mesmo pro inverno. É porque realmente não é uma coisa, não é mais aquela ideia de que, ai, tá frio, eu coloco mais um casaco e fica aquela coisa da cebola, né? Que você vai tirando várias camadas. O importante é você ter uma boa camisa, que talvez seja uma camisa, uma segunda pele, uma camiseta segunda pele, ou impermeável por baixo, uma blusinha e o casacão. Porque, inclusive, quando você entra nos lugares, se você tem muita coisa, você precisa tirar um monte e ficar carregando. Você tira só o casaco, porque os lugares todos têm É o aquecimento. que eu nunca entendi, né? Porque o contraste é tão grande dentro e fora. Porque a gente está acostumado aqui a passar um friozinho e passar um calor. Lá eles aquecem muito, né, dentro. E tá muito gelado fora. Geralmente os lugares são bem quentes. Os museus, eu lembro que a gente visitou o Museu de História Natural. E no Museu de História Natural eu queria ficar assim, de camiseta de regata dentro do museu, porque É, estava muito quente ali dentro, e é né? bem E eu isso mesmo. carregando Não, aquele tira e monte de põe, tira e casaco. põe, tira e põe. E aí o transporte público, a mesma coisa, né? Você entra no metrô, aí começa a suar. Aí sai do metrô, aquele frio. Aí entra no ônibus, aí sua. E é interessante, porque é assim nos Estados Unidos, é assim na Europa, né? E não tem jeito. Então a roupa tem que estar bem adequada ali. É o principal, não é muita roupa, é pouca roupa, mas o seu casaco, o seu casacão de inverno, ele tem que ser um casacão de inverno próprio do guarda-roupa de quem mora no lugar. Não adianta querer improvisar e falar assim, não, eu coloco 4 blusas, vai passar frio. Então acho que tem que levar isso em consideração. Isso é importante. Então, o clima faz muito essa diferença. Na primavera e no verão, você vai querer fazer muitas atividades ao ar livre. Você tem um dia muito longo, muitas coisas funcionam até mais tarde. Essa é outra diferença do inverno. Tem alguns lugares que fecham mais cedo no inverno, algumas atrações. Você tem, por exemplo, uma coisa muito legal para quem vai a primeira vez em Nova York, que eu já fiz 2 vezes até, não fiz nem só na primeira vez que eu fui, é engraçado isso. Mas eu usei aquele ônibus da linha turística, o Hop on Hop Off. Ele é bem interessante, porque você senta, dá uma volta na cidade toda, conhece a cidade, você tem a opção do audioguia, inclusive em português, para quem não fala inglês, é legal, porque você vai ouvir o que é cada uma das atrações, as explicações em português. Você, no verão, você vai no deck aberto, em cima, e ele tem a opção do circuito noturno, que no inverno não tem. No inverno, às Eu, 5h30 é o eu já último. falei no podcast de Paris, vou repetir aqui. Esse ônibus é muito legal para quem tem criança, é um carrinho de bebê. Porque não dá para ir no carrinho de bebê, sobe, desce escada de metrô. E esse ônibus é muito fácil. Então, quem tem preconceito do ônibus ou acha que não vai valer a pena, eu acho ótimo. Já usei quando a minha filha ia de carrinho, eu usava em todo lugar. Não, eu usei, a primeira vez que eu usei, eu não tinha nem filho, eu não era nem casada. Foi uma das primeiras vezes que eu fui a Nova York. Ele é ótimo para você ter uma visão geral da cidade. Se você não sabe exatamente o que fazer, pega o roupão, hop-off, entra ali, passa 2 horas ali, você vai passar por todos os pontos, assim, ah, isso aqui eu gostei, isso aqui eu não gostei. No outro dia você volta para entrar e para curtir, e aí você deixa o ônibus, assim, não tenha preconceito com essa atração, que é bem É turística, que tem mas não umas tenha mesmo, não. Tem umas cidades que ele é caro, né? E tem umas que ele é super em conta. Se for na cidade que é super em conta, vai, nem pensa. Em Se Nova for na York ele cidade. não é barato, ele é caro. Ah, mas sempre tem umas promoções no Mas site, às vale a vezes pena. compra 48 horas e roda tudo. Às vezes ele sai mais barato que um táxi, assim, dependendo da locomoção. Isso é verdade, ele sai mais barato que um táxi. E eu acho que assim, vale a pena. É um pouquinho, é um pouco caro, é um investimento, mas é um investimento que vai te dar uma ideia. A primeira vez que você está indo, vai te dar uma ideia geral de tudo. Ah, eu super recomendo para quem está indo a primeira vez. Aí é tão engraçado em Paris. Tinha uma pessoa que no Roupon Ropoff ele chegou pro motorista e perguntou se podia parar num lugar que não era ponto. E o motorista falou, eu não sou táxi. Mas assim, é bem isso. Dá pra usar pra se locomover na cidade. Só que tem que descer nos pontos que ele... E às vezes fica longe do seu hotel, que assim, o objetivo dele não é exatamente esse, mas Vale a pena. mas também dá para fazer. Agora o que eu gosto de fazer, e é uma coisa que meu marido gosta de fazer também, a gente senta e faz o tour inteiro, 2 horas. Depois eu esqueço, na verdade eu pago 24 e uso só 2 Ah, não. em algumas cidades. Eu já fiz isso algumas vezes, Então, só acho que ele mas encerra funcionou. cedo. Eu também não tenho nada contra, gosto, inclusive. Mas óbvio que ele não dispensa um bom city tour com guia. Dependendo do lugar, vale muito a pena complementar com outras coisas. Assim. Ele não substitui, ele
complementa. Exatamente. E acho que, assim, se você está procurando alguma coisa um pouco mais exclusiva, talvez, um pouco mais personalizada, guias brasileiros também tem várias opções que você pode usar. Acho que é bem legal. Para quem não fala o inglês e quer ter uma segurança maior também, tanto translado quanto passeios, pode optar por fazer com guia brasileiro. Agora, eu gosto muito de Nova York na época da primavera, porque Nova York também sabe ser quente no verão e eu não gosto muito daquele calor tórrido. Agosto é um mês bem quente, então eu gosto mais um pouquinho antes, na primavera. Maio, junho são meses ótimos para ir a Nova York. E o outono também é um mês muito bonito na cidade. O frio começa a chegar lá pelo final de setembro, começo de outubro. Outubro é um mês bem legal em Nova York. Em outubro as pessoas começam a pensar no Halloween, né? O final de ano nos Estados Unidos, né? A cultura deles é bem marcada com Halloween, Thanksgiving e Natal. São Uma três festa marcos, atrás né? da outra, né? É uma festa Uma atrás da loucura. Você outra. tá comprando ali a caveirinha, já tá com enfeite de Natal na reposição, aí já tem um E é uma decoração fortíssima, uma atrás da outra, que é muito legal também. As pessoas se enfeitam, e enfeitam as cidades, enfeitam as casas, então é bem legal. Outubro é um mês que eu gosto bastante da cidade. E ela fica com aquele clima assim, não é frio ainda, não é mais calor, uma roupa de meia estação resolve o problema. Os passeios você consegue ter um pouco mais de luz ainda do que quando chega novembro e dezembro. E é uma época em que a cidade ainda não está tão cheia se você for nas primeiras semanas do mês de outubro. A partir da última semana, que é exatamente o Halloween, e aí entrando novembro, a cidade começa a entrar na alta estação. Passeios fora da rota, assim, tem alguns bem interessantes. Tem o voo de helicóptero, né, que a Ana fez, tem até um post no blog. Tem as compras em Nova York também, com os outlets, as lojas de eletrônico. Tem algumas dicas também lá no site. Ou entre em contato, que a Andrea ajuda. Ela que é a shopaholic aqui do blog. E o que a gente ia falar um pouco era da expectativa e realidade, né? Nova York é uma cidade muito grande e eu já ouvi várias pessoas falarem que também é uma cidade suja, é uma cidade difícil, é uma cidade sem trânsito e tal. E aí a gente vai com aquele sonho do filme da Quinta Avenida e tal, e aí chega lá, tá frio, tá trânsito, é caro, alguma coisa assim que eu queria falar, né, da expectativa e realidade. Como que você tem visto, principalmente agora com pandemia, pós-pandemia, coisa fechada, coisa aberta? Eu acho que Nova York é um destino que você tem que planejar antes de ir. Exatamente por ser um destino muito grande, apesar de ser uma cidade bastante amigável, ela também é uma cidade cruel, porque é uma cidade grande, é uma cidade cara, no geral. Então, se você não vai com um bom planejamento, com um conhecimento antes, a probabilidade de você passar perrengue é muito grande. É muito maior do que se você tiver uma pesquisa antes, um planejamento, sobre aquilo que você quer conhecer. Se você tem isso, eu acho que ela passa a ser uma cidade que vai superar suas expectativas, eu não tenho grandes dúvidas disso. Eu gosto muito de Nova York, talvez eu seja suspeita, e eu já conheço bastante a cidade, então também tem isso. Mas a gente está pronto para dar as dicas e conseguir atender aquilo que chega na expectativa da pessoa. Ah, eu quero ir para Nova York porque eu vi Nova York assim, assim, assim nesse filme, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Tem Nova York para todo mundo. Eu acho que é isso que eu gosto tanto da cidade. E você já morou ali, você estava falando, né, que você já morou ali perto, já foi muitas vezes. E qual é a diferença, assim, de quem está indo para a primeira vez, quem já foi várias vezes? O que que encanta ali na cidade? Eu acho que é o fato dela ser uma cidade que tem de tudo. E eu acho que o que mais encanta, a vontade de conhecer para quem nunca foi, é exatamente o cinema. Eu acho que o cinema é o que trouxe. E é por isso que eu digo, quando você vai para Nova York a primeira vez, tem algumas coisas que são obrigatórias de você fazer, porque acho que o grande desejo que nasce nas pessoas de conhecer Nova York vem dos filmes, vem das séries, vem do cinema, vem dessa. Então você tem que conhecer da onde surgiu a ilha, as histórias, por que que ela se transformou nisso, nessa grande cidade que ela é hoje, nesse grande foco, esse grande polo de turismo, é uma das cidades mais visitadas do mundo, né? Então acho que é essa dica que eu dou para quem vai pela primeira vez. Tenha expectativa, tenha na sua expectativa fazer um bom planejamento, tenha na sua expectativa de que é uma cidade grande, é uma cidade movimentada, é uma cidade em que as pessoas estão lá trabalhando, se movimentando para tudo quanto é lado. Tem muito turista, alguns lugares são bem lotados, mas também tem gente do mundo inteiro. Isso é outra coisa interessante. Você consegue, num restaurante, num bar ou numa balada, assim, para quem tem esse perfil,
você consegue conhecer pessoas diferentes também. Essa é outra coisa bastante interessante de Nova York. Você conhece pessoas do mundo inteiro ali. E aí tem várias dicas que a gente tem no blog, ou então a gente pode ajudar você a montar um roteiro com a sua cara, que é assim, que vai atender aquilo que você está esperando, aquilo que você está buscando. Tem algumas novidades, tem algumas novidades na cidade. Assim, a principal novidade no pós-pandemia é a abertura de um novo observatório do Summit, que tem uma vista linda. Esse eu ainda não fui, mas em termos de observatório, eu acho que nenhum deles vai roubar o meu coração, além do Top of the Rock. É o meu preferido por causa da vista do Empire State Building. E eu já vi pelas fotos que o Summit também tem uma vista parecida do Empire State Building. Então, uma dica para quem gosta de ir nesses observatórios altos da cidade. No Top of the Rock você tem que ir no final do dia para ver o pôr do sol e esperar o Empire State Building ficar todo iluminado, porque realmente é fantástico. Eu acho que eu fiz um filme de uns 15 minutos esperando o sol se pôr ali em cima, porque eu acho aquilo ali fantástico. O legal de Nova York é que você viaja assim com planejamento, viaja durante a viagem e depois vai relembrar essa viagem muitas vezes, porque vai ter muito filme, muito livro com essa referência. É legal. E aí que a gente falou, né, as dicas com criança, tem muitas coisas para fazer com criança na cidade. E você falou dos filmes, de vez em quando eu assisto algum filme com meu filho, e falo assim, eu já fui ali. E é legal, porque ele tem uma lembrança, da primeira vez que ele foi, ele tinha 8, ele tá com 12 agora, ele tem uma lembrança bem forte dessa primeira viagem dele a Nova York. E é bem legal isso também. Tem um post no blog sobre, se eu não me engano, 10 ou 12 lugares para conhecer com crianças, especificamente em Nova York. Aí eu vou deixar pelo menos 2 dicas, que são os lugares que a gente mais gostou na cidade quando a gente foi essa primeira vez, que a gente visitou o MoMath, chama. É o Museu da Matemática, que é muito legal, assim, é uma forma mostrar para a criança que a matemática está presente no dia a dia, né, e não é nenhum bicho de 7 cabeças, é muito legal. Ele passou uma tarde inteira e não queria ir embora, a gente foi embora porque fechou, literalmente, a moça botou a gente para fora. E o outro é o Museu da Criança, que fica no norte, para cima, na parte norte da ilha, que também é legal. Não é um lugar turístico, mas é um lugar onde eu encontrei mães de vários lugares do mundo, levando as crianças para brincar, para passar uma tarde. A gente foi no inverno, era inverno, então procurar algumas atividades de lugares mais fechados, mais quentinhos também era importante nessa viagem. Então, são 2 dicas para quem vai com criança entre 7 e 10 anos, que eu acho que são imperdíveis. Não vai dar tempo de falar sobre tudo. O City Pass, né, é super importante para comprar todas as atrações. Tem post no blog. Os restaurantes também tem muita novidade, comidinhas, tem os clássicos, tem os famosos, e aí tem post no blog, tem também, a gente sempre inclui no roteiro. E é isso, espero que vocês possam ir em breve para Nova York. Eu já estou com vontade de fazer as malas agora. E para quem tiver dúvida, por favor, manda um e-mail pra gente, maripelomundo@gmail.com. Curte esse podcast, compartilha com os amigos, comenta, manda suas dúvidas e entre em contato. A gente faz o seu roteiro. Obrigada. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. O nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari Pelo Mundo, e a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!